Galera, tudo bom? Bom dia com vocês. Espero que sejam bem. Espero que tenham passado um feriado massa ontem. Dia de Tiradentes, né? Foi um feriado legal. Espero que vocês conheçam o História de Tiradentes, inclusive. Vale a pena dar uma lidinha. É uma história bacana. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. Ó. Na aula passada a gente discutiu muito sobre equações de segundo grau. Vimos gráficos, comportamento. Eu sei que vocês amaram do fundo do coração desenhar todos aqueles gráficos, aquelas construções geométricas. Eu sei que foi massa. Eu sei porque eu dei o feedback de vocês maravilhoso. Eu não posso esquecer disso. Mas a aula de hoje vai ser sobre uma coisa bacana, chamada razão e proporção. Ó, posso garantir pra vocês que na prova do Enem, ou qualquer vestibular que vocês forem fazer, 60% do assunto de matemática em si vai envolver razão e proporção. Claro que sim, saber as equações, as regras, todas as coisas absurdas, né? As coisas diferenciadas da matemática pra saber aplicar razão e proporção, beleza? Então, pra gente começar, é ideal relembrarmos o que é razão. Por que relembrar? Porque vocês estudaram razão e proporção no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio a gente só usa a razão e proporção como ferramenta, beleza? Então olha só, o que venha a ser razão, certo? Como a gente vai definir razão? A gente tem o seguinte, tem dois termos, A e B. Sendo A e B dois números reais, com B necessariamente diferente de zero, por que B tem que ser diferente de zero? Porque normalmente o B é o denominador de uma fração, então B sempre é diferente de zero. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, ou quociente de AB, ou B dois pontos, ou A dois ponto B, certo? Ou seja, sempre que eu for ler que algo é razão de alguma coisa, digo que, por exemplo, que A é razão de B. Ou, por exemplo, eu posso dizer que Larissa é razão do pai dela. Ou qualquer coisa assim do tipo. O índice de mortalidade pelo coronavírus é função da idade e problemas de saúde. Não estou criando uma razão, beleza? Então sempre eu vou ler razão como razão de A para B ou quociente de AB na forma de fração ou A dois ponto B, beleza? Sempre na razão eu vou ter o termo A e B, onde o termo A é o antecedente e o B é o consequente. Então sempre que eu estiver lendo um problema, eu tenho que identificar quem é o meu antecedente e quem é meu consequente. Como assim antecedente e consequente? É aquela coisa, se eu realizo uma função, essa coisa vai gerar tal consequência. A consequência seria meu consequente. E o fato de eu predizer o que iria acontecer é meu antecedente. Deu para entender mais ou menos? Como o próprio nome diz, antecede, consequentemente a gente tem uma consequência. Toda ação gera uma reação, uma consequência, beleza? Vale lembrar sempre que razão é sempre essas expressões que podem ser representadas em forma de fração, beleza? Então tudo que eu posso representar em forma de fração, eu vou ter uma razão. Na física, por exemplo, vocês viram muito a equação de velocidade, velocidade média. A equação de velocidade é uma razão. A razão de quê? De espaço pelo tempo, beleza? Agora vamos ver um exemplozinho com você. Galera, vê só o exemplo aqui, ó. Leiam comigo. Um jogador de basquete, num treino, arremessou 15 bolas e acertou 9 vezes, beleza? Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos desse jogo? Veja como é simples. Ele tinha 15 bolas, lançou as 15 bolas e dessas 15 só acertou 9. Então ele quer saber a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos. Então, ó, quem é meu antecedente? Ó? Sempre que eu tenho uma razão, eu tenho meu antecedente e meu consequente. Quem é meu antecedente? É o número de vezes que eu acertei. Meu consequente, o total, beleza? Então, ó, eu verifico o meu antecedente, que foram 9 vezes, certo? 9 vezes, num total de quanto? De 15. Essa aqui seria a minha razão, 9 para 15. Eu posso simplificar aqui por 3 e por 3 e simplesmente eu tenho que 3 quintos é a minha razão. Vê como é simples. É só representar dois termos em forma de razão. Razão sempre vai ser uma fração. Beleza? O antecedente sobre o consequente. Daí você entendendo esse conceito massa de razão, a gente vai para um conceito um pouquinho mais avançado, chamado de proporção. Proporção vai ser sempre uma relação, certo? Agora uma relação envolvendo o quê? Certo? Então a gente vai aqui para definição. Quem é a definição de proporção? Proporção sempre é a igualdade entre duas razões. Beleza? Então se eu definir para você uma razão como sendo A, B, certo? Isso aqui é uma razão. Quem vai ser minha proporção? Vai ser
a igualdade entre duas razões, AB sobre CD. Então aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de proporção. Proporção. Beleza? Onde B e D tem que ser diferente de zero. Certo? Então, sempre que eu tenho uma proporção, eu tenho duas frações, duas razões igualadas. Essas proporções, ela pode ser diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Beleza? Então, eu tenho dois tipos de razão. Escrevam aí no caderno de vocês, não vou escrever aqui. O que seria uma razão diretamente proporcional? É aquela razão de eu aumento uma determinada quantidade de coisa e estou aumentando a outra também. Se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar o tempo. Se eu aumento o peso, eu aumento o que? A densidade. Então, são relações de diretamente proporcionalidade. Quando eu aumento uma coisa, consequentemente a outra vai aumentar também. Já algo que é inversamente proporcional é quando eu aumento um e esse aumento de alguma coisa implica na diminuição de outra. Certo? Então, diretamente proporcional, os dois aumentam. Inversamente proporcional, um aumenta e o outro diminui. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Relembrando, proporção é quem? É a igualdade entre duas razões, ok? A proporção pode ser diretamente proporcional, ou seja, se eu aumento um, o outro consequentemente também aumenta. Se eu aumento A, o meu B também aumenta. Se eu aumento o C, meu D também aumenta. Então isso aqui é uma proporção diretamente proporcional. Se eu aumento A e meu B diminui, eu tenho uma proporção inversamente. Se eu aumento o C e meu D diminui, inversamente, ok? Notem aí direitinho e vamos continuar. Vamos para um exemplo do que seria uma proporção, um exemplo mais matemático para vocês entenderem. Olha só aqui, ó. Eu tenho a sequência de números 35, 14, x é diretamente proporcional a y, 16 e 24. Observe, ó. Esses três de cima é diretamente proporcional a esses três de baixo. É fácil verificar isso. Como? Observa, o segundo era 14, na segunda se tornou 16, aumentou. Se aumentou, eu sei o que é diretamente proporcional. Como eu vou escrever isso? Ó, eu vou lá, ele disse os primeiros, 35, certo? 14 e x. Se eles são proporções, eu tenho aqui igualdade entre eles. Proporção é a igualdade de razões. Se eu tenho três termos, então eu tenho três razões. E eu vou ter y, 16 e 24. Y, 16 e 24. Então eu tenho aqui, ó, três razões. E o fato de elas estarem igualadas forma uma proporção. E essa proporção é diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque o aumento de um implica no aumento do outro. Beleza? Então, ó, se isso é verdade, eu sei o quê? Que o valor de y, consequentemente, é maior do que o valor de x. Ou maior que 35, beleza? E x é um número menor que 24. Só observando essa relação de proporcionalidade, eu já sei que y é maior que 35 e que x é menor que 24. Por quê? Porque são diretamente proporcionais, professor. Isso mesmo, pô. Eu sei que a Melissa já disse, pô, que fácil isso. Tenho certeza disso. Mas bora lá, vamos continuar. Se isso é verdade, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso igualar essa e essa, certo? E posso igualar essa e essa. Por que eu posso fazer isso? Porque são razões onde suas frações são iguais. Por isso que são proporções, ok? Então aqui, ó, primeiro, eu tenho o seguinte, que 35 sobre y é igual a 14 sobre 16. Beleza? Sempre que eu tenho duas frações igualadas, vale a regra de 3, meio pelos extremos. Então o que é que eu faço, professor? Eu pego o numerador e multiplico pelo esse denominador e esse por esse. Faço um x. Faço uma regra de 3. Então eu tenho aqui, ó, 14y é igual a 35 vezes 16, certo? Quem vai ser isso aqui, ó, 35 vezes 16. Vocês multipliquem aí para conferir, tá? Vai ser y igual a 35 vezes 16 dividido por 14. Multiplicando isso aí, dividindo por 14,
eu vou ter que y é igual a 40. Eita, poxa, y é igual a 40. Y é maior que 35. Então, beleza, tá certo. Já na segunda parte, tenho que descobrir quem é x. Quem é x? Vai ser 14 sobre 16 igual a quem? X sobre 24. Professor, por que você está fazendo isso? Ah, porque a regra de proporção diz o seguinte, que a igualdade de razões forma uma proporção. Ok? Então, posso igualar esse com esse e esse com esse. Ah, professor, se eu quisesse igualar esse com esse, também podia. Só que como você não tem x e y, fica mais fácil você igualar esse com esse e esse com esse. Ok? Mas poderia ser os dois. Ia dar o quê? Um sistema linear com duas incógnitas. Mas o jeito que eu fiz é mais fácil. Aí vai aqui, ó, meio pelos extremos. A mesma coisa, ó. 16x igual a 14 vezes 24. Vocês multipliquem aí em casa quanto é 14 vezes 24. Vamos lá. X vai ser quem? 14 vezes 24 dividido por 16. X vai ser quanto aí, ó? Vocês conferem a continha, por favor. X vai ser 21. Eita, x deu 21. 21 é menor que 24. Então tá certo, pô. Então, ó, minha razão no final das contas vai ser quem? 35 sobre 40 igual a 14 sobre 16, 21 sobre 24. Isso prova o quê? Que minha razão, ela é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Observa bem, os numeradores aumentam, os seus denominadores aumentam também. Então, consequentemente, seus denominadores são maiores que o numerador. Em função de quê? Desse critério de proporcionalidade. Beleza? Alguma dúvida nisso, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, a hora é essa. Sempre, 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 por favor, notem. Se ele falou aqui na questão diretamente proporcional, sempre o denominador vai ser maior que o numerador. Consequentemente, eu consigo fazer as contas e ter mais segurança nos valores de 40 e 21, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo, abraço.